no meio da multidão, vejo pessoas chorando por aquele que vai no caixão. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de novo do Fantaspoa. E assim, a gente perguntou no Instagram que filme do festival vocês queriam que a gente falasse. E a resposta meio que foi unânime, né? E obrigada por interagirem lá, é sempre importante, né? E o filme que vocês pediram foi Cabrito. Então vamos falar sobre ele. Ele já tava meio que na nossa watchlist, né? Pra falar a verdade da minha, porque a Isa já tinha visto, tinha falado pra eu assistir também. A gente só tava discutindo o formato. Então, vocês interagindo com a gente, pedindo ele, foi aquele impulso a mais pra gente falar dele logo. E assim, tem gente que inclusive acha que o filme que tá lá é o curta, mas não é. É de um curta, nasceu de um curta, né, com esse nome, mas é o longa, tá, gente? Pra não confundir aí. Então, o curta tá nesse filme? É porque assim, tem um curta chamado Cabrito, né, que é de 2015. É, disso eu sabia. E daí a continuação dele se chama Rosalita, que é a parte final desse filme. Aí a segunda parte, a terceira, é o Cabrito e o Rosalita. Ah, entendi. Faz muito sentido agora. Tava confusa no que tava acontecendo. Eu só achei que, assim, existia um curta com a ideia, e daí eles só, tipo, ampliaram a ideia e fizeram um longa. Eu achei que todo longa fosse, tipo, filmado pra ser um longa. E a sinopse, assim, basicamente é que o filme é dividido em 3 partes, né? É importante se falar, que até então eu só tava achando que eram capítulos, mas a Isabela acabou de explicar tudo. E ele conta a história de um homem que ele é meio que atormentado e assombrado pelas pessoas que ele ama. Na primeira parte, é mais a relação dele quando jovem com o pai, né? E o início do canibalismo nessa família. O segundo já foca mais em toda a influência religiosa da mãe dele e no tratamento dela com ele. E no terceiro já é mais uma obsessão, certa obsessão que ele tem com uma garota, o primeiro amor dele, né? Então, eu gostei bastante de algumas locações desse filme. Os planos abertos, assim, nos lugares, assim, fazenda, tudo meio do campo aberto, assim, achei bem bacana. Nos lugares fechados, aquela coisa meio suja, repugnante, assim, nojenta, né? Claustrofóbica. Sim, sim. Eu acho que no terceiro trecho, na terceira parte desse filme, inclusive, eu lembrei bastante de O Bar da Luva Dourada, que a gente já falou aqui, nosso quarto episódio, não sei, que ele causa aquela sensação de sujeira, por mais que o filme ele não seja muito gráfico, ele te passa um ascozinho, assim, porque não tem muita cena gore, mas mesmo assim você fica com aquela repugnância do que você tá vendo por esse ambiente e tal. Bem interessante isso. E eu achei que eles, tipo assim, como o filme ele nasceu de um curta, de 2 curtas, na verdade. Geralmente, quando você meio que alonga o curta pra virar filme, ele, muitas vezes eu não gosto, sabe? Ele meio que parece muita encheção de linguiça, sabe assim? Tipo, eles te dão muita informação desnecessária e irrelevante sobre os personagens. E eu gostei, assim, da primeira parte, como ele desenvolveu o personagem principal, assim, o passado dele com a família religiosa e a mãe fanática e o pai maluco, né? Que, tipo, meio que rejeitava ele. Eu achei legal, achei interessante, assim. Eu senti meio que uma vibe de filho fora do casamento, sabe? É. De repente ele não fosse filho do pai que cria. Pois então, eu também achei isso. Ele é o excluído ali, ele é tipo filho por parte de mãe só. Só que o pai dele é a cara dele grande, sabe? Então. É. Né? Aí fica um negócio meio. Ficou meio assim, tipo, ele rejeitou o filho por quê? Porque ele não era filho de sangue mesmo? Será que não? Mas ele é a cara do pai? Então... Então, não sei. Ficou meio aberto. É, isso. Sim, ficou até meio confuso, eu diria. Sim. E eu também não entendi direito, não sei se foi má interpretação minha, mas no segundo trecho era uma relação incestuosa? Porque a mãe dele, na hora que ela tá falando com a mulher lá que tá grávida dele, ela fala alguma coisa porque se dependesse do seu irmão, aí eu fiquei, o quê? Fiquei meio confusa. Sim, é verdade. Mas assim, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, mas ela é irmã dele, cara. Uhum. Que estranho, não faz... Só que assim, ela é a prostituta lá que ele tava encontrando, né? Isso, então, isso. meio que a irmã dele então virou prostituta e
Doideira. E, assim, eu gostei, eu achei que tem muitos aspectos interessantes no filme. O que me incomodou um pouco é porque eu acho que ele tá sempre, sabe? Tá sempre muito tenso e tudo mais, então meio que tava dificultando a minha conexão com o filme, sabe? Eu só tava vendo tudo que tava acontecendo, eu não tava tendo um bom tempo de informações que eu tava recebendo. Porque tá sempre muita coisa acontecendo. Tipo, não tinha aquele Assim, alívio, não que eu fosse me identificar com os personagens, né? Porque ali eu estou feliz de não me identificar com ninguém. Mas de sentir uma construção maior deles, talvez, de... não justificativas, mas ter uma graduação das coisas acontecendo. Pra estar sempre 100%. Foi esse negócio aí de juntar só, né? Então, porque, assim, eles não desenvolveram nada entre o meio dos dois, né? Foi a primeira parte, a juventude, e daí já foi pra ele adulto, né? Não teve esse meio, né? Eu acho que até um pouco antes também, na primeira parte, eu acho que ele já começa muito, muito doido, assim, no filme. Tipo, com toda a agressão do pai e tal. E aí fica a gente fica sentindo essa falta do porquê. E a gente ficou cogitando, no caso, que a gente já começou discutindo se era filho bastardo ou não. Mas aí, não sei, fica muito aberto, muita coisa aberta. E, assim, se você não lê a sinopse, não parece que a primeira parte é uma continuação da última? Se não aparecesse aquele final que ele morre, tipo, dá a entender que ele morre, mas pode não ser, pode ser uma ilusão, sei lá. Quando eu vi, eu falei, nossa, mas a primeira parte é a última ou é a primeira mesmo? Tá o próprio ator já com uma outra cara esquisita e, tipo, na última parte ele bota fogo na casa. E ele tá careca e com a cara queimada na primeira parte. Então eu fiquei, nossa, será que é ele mais velho? Sim, Ou é o pai? Fica meio estranho, meio confuso. Encaixaria como uma continuação, tipo, nossa, ele arranjou outra família e virou um filho da puta com a mulher. Acho que às vezes pra causar até essa sensação de sina, assim, sabe? Da influência que o pai dele teve com ele. Aquela coisa de você odiar tanto uma coisa e acabar se tornando a mesma coisa, não sei. E esse filme, ele vai muito pra esse lado dos problemas maternais, né? Que ao mesmo tempo que ele ama a mãe dele, tipo, ele odeia ela, tanto é que ele matou ela, né? E aí os relacionamentos que ele tem com as mulheres refletem nesse problema, né? Aquele famoso mommy issues. Problemas maternais. Isso não é novidade, né? É bem recorrente no caso, até. Mas eu gostei, assim, de maneira geral. Só senti um pouco essa parte de conexão com o filme. Não conexão, sei lá, de maior envolvimento dentro da trama. Eu não sei exatamente se é um problema meu ou se foi propositalmente que eles fizeram isso, ou se foi essa questão das coisas serem juntadas, assim, sem uma transição entre elas. Pode ser que dê essa sensação mesmo. Pode ser que aconteça mesmo com outras pessoas, porque justamente por esse fato aí de só juntarem e tal. Eu não conhecia esse ator, esse Samir Rawaj, que é o cara que... Não sei se fala Rawaj, desculpa, mas não sei pronunciar. Não achei como fala o nome dele por aí, tipo... Aí eu andei pesquisando umas coisas sobre ele e ele fazia uns comercial de TV, assim, não era top term, mas era um negócio assim, sabe, Natuclean, que não era Natuclean. Daí eu olhei, assim, o vídeo e eu falei, caralho, é esse cara, mas ele tá muito estranho. Tipo, você vê ele um canibal louco, esquisito no filme, aí você olha ele de terninho, assim, com a barba feita. Eu fiquei, gente... Foi estranho. E eu gostei dele, nunca tinha visto ele. Achei ele um bom ator, assim. Uma vibe bem louca. Eu gostei dele também. Mesmo. E até, por mais que o mesmo ator interpretando aí pai e filho adulto, mas eu consegui notar umas nuances, assim, umas diferenças mesmo na construção do personagem. Não ficou aquela de uma tecla só, ele tá fazendo a mesma coisa, sabe? Não, e outra pessoa que deu uma raiva foi a véia, né? Que a gente até tava falando de senhorinha esses dias, né? Com o Seitor. Mas essa mulher tá de parabéns, hein? Véia louca. Porra! Sim. Tipo, deu até... No começo até dava dó dele, né? Depois não, né? Mas quem que trata um filho assim, né? Então, e é aquele caso meio que mãe narcisista vibes, assim, de que de um lado ela era super amorosa, na infância ela até tentava meio que proteger ele, na vida adulta já chama de inútil imprestável e de repente já tá tipo, ai, você vai fazer sua mãe fazer o trabalho sujo, tipo, se fingindo de coitadinha, é bem tenso isso. E assim, quando ela era nova e ele era, né, jovem, adolescente, no começo ela não parecia ser louca, né?
Tipo, ela foi mostrando que era meio louca, fanática, religiosa, mas na metade, assim, que ela leva os filhos no padre lá, obrigado Uhum. lá e tal. Mas ela não parecia até então, ela só parecia uma mulher que tava num relacionamento abusivo ali, tava sempre se fudendo, assim, diariamente Sim. com aquele cara. Mas não parecia, tipo, que ela ia ser maluca Uhum. Mas mesmo. acho que às vezes é justamente essa questão de que nem aconteceu com o filho, né? De dele se tornar uma coisa que ele odeia, de repente ela se livrou daquela violência em casa, mas ela continuava perpetuando, no caso, com o filho depois. Até pelo trauma que foi, né? De passar por toda aquela situação. Uhum. E eu gostei, assim, do tema do filme, assim, ser canibalismo, porque geralmente me chama atenção, sabe? É um tema Uhum. que eu gosto. E nesse filme, não, como você falou, não é tão gráfico. Você vê umas coisas, assim, mas não é. É mais Uhum. sutil, né? Não que eu não goste também, porque, por exemplo, no Clube dos Canibais, a gente já viu um negócio um pouco mais Uhum. explícito, né? Parecia lá o cara, o corpo do cara na mesa, o cara tacando o cutelo na perna dele, cortando fora, assim, tipo, bem peça de açougue mesmo. Mas nesse aí não, né? E assim, eu achei legal essa questão dele ficar tendo essas alucinações, assim, do cara com a máscara de Uhum. porco, aí ele ouvindo uns barulhos de porco, Nossa, bem essas macabro. viagens eu gostei. Eu acho que foi meio que, eu acho que foram meio que os pontos altos, assim, pra mim. Eu gostei bastante dessa parte dele perdendo o controle, viajando naquele cara com a máscara de porco. E uma coisa que eu gostei bastante, pra falar a verdade, foi o título desse filme. Cabrito. A gente tinha conversado anteriormente, né, meio que off-topic de outros filmes aí que tem umas tendências meio ruins pra títulos. E aí, Hum. nesse, eu acho que é uma palavra muito simples e ele te remete a várias questões, porque quando eu vi cabrito, por algum motivo eu tava pensando mais em questões de bode religiosa, sabe? De demônio e tal. Sim, algum culto religioso, sei lá, algum Aí eu culto achei que, tipo, ia satânico. pegar esse conceito e trazer para as nossas terrinhas, sabe? Só que daí tem essa questão de cabrito de maternidade, né? E eu achei ainda mais interessante, pra falar a verdade. Eu gostei também. Tipo, a capa do filme é um porco, né? E, tipo, tá escrito cabrito e a capa do filme é um porco morto, cortado, assim, né? Ah, mas é assim, se fosse um cabrito, uma foto, um negócio do cabrito, às vezes você ia ficar, né? Não tem cabrito no filme, né? Você ia ficar, mas cadê o cabrito do filme? Tá no pôster, mas não tá no filme? Sei lá. Enfim. Eu acho que é um filme bem relevante, assim, pra esse festival, sabe? Foi bem legal a gente ter comentado dele, porque além dele ser brasileiro, né? E é um dos que a galera. Tipo, eu até achei doido a galera falar dele e não pedir, sei lá, o Skull, sei lá, algum outro nacional que tá lá, enfim. Ele foi o Sim, todo escolhido mundo mesmo. falando cabrito. E eu acho interessante também dessa narrativa não estrutural, digamos assim, né? Fora da estrutura convencional, pra. Mesmo nos próprios trechos, nas próprias partes isoladas, assim, é tudo bem. Você não vai seguir certinho uma linha de raciocínio. Você vai juntando as pecinhas. E é maneiro, eu gostei, assim, bem autoral, parece. E. Bem autoral. Bem identidade Brasil mesmo, né? Uhum. Brazuca total, assim, não tentou ir pra nenhum conceito americanizado. O cara no botecão mesmo, aqueles botecão que você vê Com ali na copo esquina americano, mesmo. bem dessa. É, exato. Aquela coisa assim que você. Ah, Brasilzão, né? É bem interessante isso. Recomendamos. Infelizmente, eu acho que esse episódio sair ele já não vai estar mais disponível na Netflix pelo Fantaspoa, mas fica aí de recomendação ou pra caso vocês já tenham assistido o filme e queiram ouvir o episódio, ou então pra futuramente, caso ele apareça aí em alguma outra forma de streaming, né? Uhum. E assim, eu acho que os curtas ainda estão por aí nas internets. Só a primeira parte, né, que foi a junção, que talvez não encontre, mas dá pra encontrar por aí o Cabrito e o Rosalita, né? Já dá pra ter uma ideia do que Eu é. procurei cabrito e não achei, mas eu procurei, tipo, muito em cima da hora. Eu não sei se procurando com mais atenção eu vou achar, sabe? Mas eu não consegui encontrar ainda. Eu acho que tem no Dailymotion, mas deve ser Ah, tá. pago, sim. Caso alguém se interesse, tenha ouvido depois do Fantaspoa, né? Se a gente achar, a gente No põe link o na link. descrição. Mas É. então, acho que é isso, pessoal. Esperando que você tenha gostado do episódio e do filme.
E até o próximo episódio. Obrigada de novo aí por terem interagido com a gente lá no Instagram. Continuem interagindo, é muito legal isso, é bem importante. E sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Também tem o site lá, horrorizadas.com/blog, que tem vários textos legais, dicas, listas, enfim, só coisa bacana. Listinha nova, maneira aí todo sábado. Até mais. Tchau, tchau.